Graça e paz, meus queridos, em nome de Jesus, toda a glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, unidos à nossa fé, em nome de Cristo, para buscar um pouco mais da presença de Deus, aprender mais de Deus, da sua palavra, da sua vontade, do seu conselho, né? A fim de que andemos em obediência, né? Ele diz na palavra do Senhor: misericórdia quero e não sacrifício, né? E mais o conhecimento de Deus do que a gordura de muitos touros. Então o que o Senhor quer de nós é obediência, né? Nada mais, né? É que nós venhamos ali obedecer a sua palavra, aos seus mandamentos, como nós já vimos aqui, os benefícios, né, daqueles que obedecem a sua palavra, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, né? Então, vamos, com a permissão de Deus, com a graça e a bênção de Deus, aprender um pouco mais nesse momento, em nome de Jesus, que o nosso Deus, Ele nos abençoe, que Ele nos abra o entendimento para que a gente possa compreender a Escritura, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Curva a tua cabeça aí, fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Deus nesse momento, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, nos reunimos diante da Tua presença, aqui onde estamos, cada um de nós, meu Pai, onde está nesse momento, mas reunidos no Teu nome, e a Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está aí no meio deles. Então, meu Senhor, eu te peço agora, segundo a Tua fidelidade, que Tu mesmo vela para cumprir a Sua palavra, seja presente, meu Pai, nesse momento, em cada casa, em cada família, ao lado até mesmo das pessoas, Senhor, que estão sintonizadas. Em nome de Cristo, eu te peço, se alguém estiver sozinho, ouvindo, Senhor, esta live, assistindo essa live, mas nós agora, onde estamos, contigo, unidos, nos colocamos diante da Tua presença, eu te peço, se faz presente, ó Senhor, de maneira poderosa, junto àquele que neste momento está conosco em oração e também estará com os ouvidos abertos e atentos à palavra do Senhor que estará sendo lida e estará sendo exposta. Então, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, abençoa este momento agora, Pai, de contrição, de unidade, de fé, de espiritualidade, de desejo do coração, de anseio, Senhor, de desfrutar da Tua comunhão, da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua luz, da Tua vida, enfim, meu Senhor, de tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa cada servo do Senhor, cada pessoa que neste momento está unindo a fé agora, Pai, conosco, diante da Tua presença, Pai. Aqueles também, Senhor, que no momento posterior estarão também assistindo a esta live, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de modo poderoso, e que haja salvação, meu Deus, na vida dos Teus, que haja salvação na vida dos Teus amados e eleitos, que essa palavra entre, ó Pai, no coração dos que Te amam, dos que Te querem, dos que Te buscam e daqueles que o Senhor tem escolhido, que essa palavra entre para salvar, que essa palavra entre e opere salvação, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Te peço também, meu Deus, que a palavra pregada nesta hora, que ela venha também edificar, que ela venha encorajar e que ela venha também consolar a todo aquele que a ouvir. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, Pai, especial. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, Pai, ela é a mesma, ela é eterna, ela dura para sempre, ela é eternamente. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra ela é espírito e vida.
Por isso, nós oramos a Ti agora, te pedimos a Tua bênção neste momento, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa agora, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós precisamos e queremos e pedimos mais de Ti. Queremos da Tua presença, Senhor. Como Davi escreveu, como anseia a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me verei ante a face de Deus. Então, meu Senhor, nós temos sede de Ti, sede da Tua presença, nós temos sede de Deus. Quando entraremos, quando estaremos ante a face do Senhor, como a corça anseia pelas correntes das águas, como o servo brama pelas águas, assim, Senhor, a nossa alma tem sede de Ti, ó Pai. Então, Senhor, vem para nós e nos abençoa, e nos edifica, e nos vivifica, e toca em nós, e traz cura também, Senhor, nessa hora. Opera no nosso espírito, opera na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser. Traz cura, Senhor, sobre nós, traz cura para nós, do espírito e da alma e do corpo, em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Senhor, Tua glória na nossa vida. Pai, nós cremos e a Tua palavra diz que se creres, tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E essa é a nossa oração, meu Pai, neste momento, em nome de Jesus, Deus amado, nos abençoa, abençoa a todos, em nome de Cristo, segundo a Tua bondade, fidelidade, a Tua misericórdia e o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, estamos aqui na presença do nosso Senhor, tá? Reunidos em fé, em contrição, né? Com o coração contrito a Deus, coração voltado a Deus, os nossos sentidos voltados a Deus, a nossa mente voltada ao Senhor, né? Agora, nada do que ficou para trás, ou do que ficou lá fora, ou do que ficou ali ou acolá, esqueça. Esse é um momento exclusivo e dedicado ao nosso Senhor, um momento para estarmos na presença dEle, um momento para estarmos unidos na nossa fé diante do Senhor. Esse é um momento especial nosso com Deus. Esse é um momento maravilhoso, que poucas pessoas desfrutam disso, de um momento especial com Deus vivo. Poucas pessoas desfrutam, tá certo? Então aproveite esse momento, se alimente da palavra, se alimente da presença do Espírito, beba da presença do Espírito, seja vivificado. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero te conhecer, e eu quero continuar te conhecendo, né? Como está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui, Evangelho segundo João, esse evangelho maravilhoso, né? Maravilhoso, essa narrativa especial de João, né? Movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito de Deus, para nos trazer o conhecimento daquilo que a gente precisa a respeito do Senhor, né? Então abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 9, no versículo 1. Tá certo? Capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler aqui. Então vamos lá. Diz assim, o título é A Cura de um Cego de Nascença. Tá? Então diz assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Certo? Então vejam bem, os discípulos, Jesus vai passando e vê lá um cego de nascença, os discípulos estavam onde Cristo estava, tá? E os seus discípulos, segundo aquela mentalidade judaica, segundo os escritos da lei, né? Lá nos 10 mandamentos, né? Nas 10 palavras que Deus escreveu nas pedras e entregou a Moisés para Moisés entregar ao povo de Israel, né? Deus diz lá que
o homem não fará para si imagem de escultura, de coisa alguma semelhante, um dos mandamentos, né? Do que é em cima nos céus, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, né? Não se encurrará diante delas e não as adorarás, né? Porque o Senhor, nosso Deus, é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem, e faz misericórdia a milhares de gerações aos que lhe amam e guardam seus mandamentos para cumprir. Então, com base neste conceito judaico de que se alguém estava sendo infeliz, se alguém era pobre, se alguém era doente, tinha algum problema de saúde, com base nesse conceito judaico, a relação era o quê? Era o pecado ou da própria pessoa ou o pecado dos seus pais, dos seus antepassados, né? Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, tá certo? Então, o pai pecou, o avô pecou, o bisavô pecou, o tetravô pecou. Meu irmão, se prepare porque iria acontecer uma punição da parte de Deus até que aquele pecado fosse reparado, tá certo? Então os judeus, eles tinham essa mentalidade, eles tinham esse conceito de se alguém está se dando mal é pecado, né? E é incrível que o próprio Jesus disse que a lei durou até João Batista, né? E a partir daquele momento era a graça e a verdade de Deus, né? A partir daquele momento, a lei e os profetas duraram até João Batista. A partir daquele momento, era a graça e a verdade do Senhor sendo manifestada a todos os homens e não somente aos judeus. Então, os judeus, eles tinham aquela coisa na cabeça. O cara nasceu doente, ou ele pecou e ficou doente, ou os pais pecaram, ou os avós pecaram, o bisavô pecou, os seus antepassados pecaram, por isso ele nasceu cego, por isso ele nasceu mudo, por isso ele nasceu coxo, por isso ele pegou uma doença e ficou mudo, e pegou uma doença e ficou, enfim, aleijado, e, enfim, eles associavam problema a pecado, tá certo? Que era próprio da cultura judaica em função daquela palavra lá dos 10 mandamentos. Então, quando eles veem o homem cego, eles dizem para Jesus: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus, tá? E Jesus depois, ele cospe na terra e faz lodo, né? Com a saliva ele cospe no chão e faz aquela lamazinha, e ele passa nos olhos do homem, e ele chega para o homem e ele diz: olha, vai, lava-te no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou enxergando, completamente restaurada a sua visão. Tá certo? É um episódio que acontece. Mas, vejam bem, é incrível como ainda hoje muitas pessoas evangélicas continuam com o mesmo conceito judaico, né? O cara se deu mal é porque está em pecado, o cara se deu bem é porque está bem com Deus, né? O cara se deu mal é porque ele está errando diante de Deus, o cara se deu bem é porque ele é fiel, né? Se fosse assim, os grandes milionários do mundo são os mais fiéis a Deus. Não é para ser assim, né? Se a gente botar um pouquinho a cabeça para funcionar, a gente vai saber que não é por aí, tá certo? É só raciocinar um pouquinho, tá? E nas igrejas evangélicas, às vezes as pessoas veem acontecer alguma coisa ruim, né? Uma coisa não boa, ou não boa aparentemente, porque tudo é bom. A própria palavra de Deus, né? Ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo escreveu, né? Daqueles que são chamados por seu decreto. O apóstolo Tiago, ele diz: olha, meus irmãos, tende grande alegria quando vos forem enviadas várias provações. Tenha grande alegria quando você passar por muitos problemas. Então, cai aquele conceito, né? Quando você passa para a graça, para viver a graça de Deus, cai aquele conceito de se eu estou bem é porque eu estou fiel, se eu estou mal é porque eu estou pecando, né? Não é bem assim. E a gente vai na Bíblia ver, conhecer essas coisas. O que é que a Bíblia diz a esse respeito, né? Então nós vimos aqui que Cristo, em primeiro lugar, diz: olha, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, tá? Mas é para que nele se manifeste as obras de Deus.
Muitas vezes nós passamos por problemas grandes, difíceis, terríveis, e não é por causa de pecado. É para que na nossa vida se manifestem as obras de Deus. Quantas pessoas nós já vimos passar por situações tão difíceis, invocarem ao Senhor e Deus fazer o milagre? Quantas e quantas vezes nós temos visto o nosso Deus realizar milagres, mudar situações, restaurar vida, restaurar casamento, restaurar família, tirar o viciado da lama, tirar o perdido da perdição, né? Tirar o louco da sua loucura, doenças, enfermidades sendo curadas. Quantas vezes nós já vimos, né? E vemos, e estamos habituados a ver, tá? Tão somente há uma necessidade. Deus, no meio da sua igreja, Deus continua operando maravilhas. No meio da sua igreja, no meio do seu povo, Deus continua operando maravilhas. Porque ontem, hoje, Ele é o mesmo e sempre o será para todo sempre. Tá? Então vejam só, então Cristo disse que nem Ele nem os pais, mas para que a glória de Deus, as obras de Deus se manifestassem naquela vida. Tá bom? Então a partir de hoje, você fica com um novo tipo de pensamento. Pô, a pessoa está com problema, ore por essa pessoa, poxa. A pessoa está passando luta, ajude ela na batalha. Se una a ela para interceder por ela, né? Ou ela sabendo, ela sem saber, mas se o Espírito de Deus te move no coração, você vê alguém sofrendo, você vê alguém passando por um tipo de luta, entre com oração, né? Se a luta for falta de pão, dê pão. Ore, mas dê o pão, né? Se precisa de um abrigo, de uma coisa, faça o que for possível, tá certo? Mas ajude a pessoa, né? Não fique julgando, não está assim, Deus é que sabe, está assim, deve ser porque merece mesmo, deve estar em pecado, Deus está punindo. Pare com isso, porque se a gente olhar bem, meu amado, se Deus for dar para a gente exatamente o que a gente merece, como é que fica, né? Entendeu? A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Então, há muitos juízes, às vezes, no meio do povo de Deus, pessoas que, quando vê alguém passando por uma tribulação, associa logo a um pecado, e não é assim, tá? Vejam bem o que diz a palavra de nosso Senhor. Mas vem cá, então quem peca não tem problema? Ou o pecado não dá problema? O pecado causa problemas. Há pecados há problemas que são ocasionados pelo pecado, são o resultado do pecado. Mas há situações que acontecem que não tem nada a ver de pecado. Então a gente não pode sair julgando as pessoas. A gente não pode sair julgando, se deu mal é porque está em pecado. Não, não é assim. Há exemplos disso na Bíblia? Há exemplo disso na Bíblia. Vejam só o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Tá? Jesus mostra que há situações que nada tem a ver com o pecado, que pode acontecer com qualquer um. Tá certo? Lucas capítulo 13, versículos do 1 ao 5, que fala sobre a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Esta torre aqui, né, de Siloé caiu. Tem um tanque de Siloé, a torre de Siloé havia caído. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ou seja, os galileus estavam realizando sacrifícios, provavelmente a Deus, e Pilatos chegou e misturou o sangue dos sacrifícios dos animais com o sangue dos próprios galileus, israelitas, que estavam, judeus que estavam sacrificando ao Senhor. Tá? E aí ele diz, Jesus diz àqueles judeus, pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Tá? Jesus mesmo questiona, ó, você não viu lá? Lembra aqueles galileus, né? Aqueles galileus que estavam sacrificando e Pilatos juntou o sangue deles ao sangue do sacrifício, matou eles. Aí Cristo pergunta, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Jesus diz, não eram. Então o que é ruim pode acontecer com qualquer pessoa, meu amigo, e pode não ter nenhuma relação com o pecado. Pode ter, mas pode também não ter, e não cabe a nós julgar. Essa aqui é a lição. Não cabe a mim e a você dizer, o que aconteceu com fulano foi por isso, isso e isso. Nunca faça isso.
Tá? Nunca faça isso, porque você pode estar incorrendo em pecado, você pode estar pecando por ignorância, tá certo? Então Jesus diz: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Agora, a perdição eterna, amigo, é para qualquer um que não se arrependa, tá? Um acidente, uma tragédia, uma situação dessa pode acontecer com qualquer um, independente do que você faça. Você pode ser um homem bom e sofrer um acidente e morrer. Aconteceu uma tragédia na sua vida e você morrer. Você pode ser um justo diante de Deus e morrer num acidente, morrer numa tragédia, morrer num afogamento, morrer numa situação, tá? Você pode ser justo e acontecer. Agora, se você não se arrepender dos seus pecados, aí você vai perecer eternamente. Aí pode ser pecador, quem for, certo? Então, veja o que Cristo está dizendo. Aí Cristo acrescenta aqui: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, a lição é: você sendo justo ou não, pode acontecer as mesmas coisas. O justo fica gripado, o justo pega Covid, o justo morre de infarto, o justo morre de AVC, o justo morre de acidente, o justo morre dormindo. Vai morrer, porque na terra isso vai para todo mundo. Mas o que Cristo alerta é o seguinte: amigo, se arrependa, senão você vai perecer. Que o teu corpo vai morrer, vai. Em alguma circunstância vai. Há um ditado que diz que a morte só traz uma desculpa, né? A morte só traz uma desculpa. O cara tropeçou e caiu, escorregou, caiu. Eu conheci gente que escorregou numa casca de banana, bateu a cabeça no meio-fio e morreu, né? Então a pessoa morre de inúmeras formas e maneiras. Acontece e o ser humano morre porque vai morrer mesmo, tá certo? Mas o que acontece? Cristo nos alerta ao arrependimento para que tenhamos a vida eterna. Quem não se arrepender perecerá, né? Quem não se arrepender perecerá. Então nós vimos aqui, nós temos também aqui, aí nós vimos o quê? Não há nenhuma relação com o pecado. Primeiro lá, né? O cego, nem ele pecou, nem os pais, mas era para a glória de Deus se manifestar ali. Há problemas que acontecem para que a glória de Deus se manifeste. Louvado seja Deus. Nós vimos aqui que estes homens, né? Os galileus que realizavam sacrifício, Pilatos de lá matou, juntou o sangue dos animais com o sangue dele, não eram mais pecadores do que os outros, não. Tá certo? É o que Cristo diz. Também aquele pessoal lá, os 30 lá, que a torre de Siloé caiu e matou, também não eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém, e aconteceu isso com eles. Jesus diz: não eram. Então pode acontecer com qualquer um. Em primeiro lugar, o problema pode acontecer com qualquer um. Em segundo lugar, ele pode acontecer para que a glória de Deus se manifeste, mas também os problemas acontecem em função do pecado, ou pioram em função do pecado. Aí você abre a sua Bíblia aqui mesmo, em João capítulo 5, né, versículo 14. Quando Jesus cura um paralítico, né? Está lá o cara paralítico, lá no tanque de Betesda, tá certo? E Cristo se aproxima dele, e a gente sabe aquela história, né? Jesus vai passando e pergunta para ele: você quer ficar curado? Aí ele diz: Senhor, não há ninguém que, quando o anjo mexe a água, me ponha dentro. Então sempre outro desce na frente e fica curado. Havia um costume ali naquele tanque de Betesda, né, que significa enviado, Betesda significa enviado, naquele tanque que de época em época Deus enviava um anjo que sacudia, chacoalhava aquelas águas. O primeiro doente de qualquer doença que fosse, que entrasse na água, ficaria curado, e ficava curado, tanto que ali aquele tanque era rodeado de pessoas doentes, né? E Cristo passa por ali, vê um homem na sua maca, né? E pergunta para ele: você quer ficar curado? E ele diz: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que quando o anjo balança a água me ponha dentro. Jesus diz: olha, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem fica curado e levanta e sai, né? E depois aquele homem encontra Cristo, né, num segundo momento, por ali mesmo, ele já estava bom, ele encontra Jesus,
E Jesus diz para ele, mais tarde, versículo 14, João 5,14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo, aí ele já estava no templo, louvando a Deus, glorificando a Deus, e Jesus lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, há também a relação do pecado com enfermidades, com doenças, com problemas espirituais, problemas físicos. Há também a relação do pecado, o pecado trazendo como consequência a enfermidade, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26 em diante, quando Paulo fala a respeito da ceia do Senhor, Paulo diz que não se pode comer e beber indignamente o corpo e o sangue de Cristo, né? Para que o homem não traga sobre si condenação. E Paulo diz, olha, é por isso que há entre vós muitos fracos e enfermos, e não poucos os que dormem, né? Ou seja, essa é a razão pela qual, por comerem do pão, beberem do cálice da ceia do Senhor indignamente, essa é a razão pela qual há muitos fracos, muitos doentes no meio de vocês, e não poucos os que já dormiram no Senhor, tá certo? Por causa do pecado. Então o pecado, ele traz, certamente ele trará algum tipo de problema, mas nem todos os problemas que acontecem conosco é por causa do pecado. Principalmente a vida daquelas pessoas que vivem para obedecer ao nosso Deus, né? Porque quem vive em obediência, meu irmão. O apóstolo João disse que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não peca habitualmente, porque o que permanece nele é a semente divina, e não pode viver pecando, né? Então não é assim, eu aceito a Cristo, eu continuo pecador, não. Você agora é salvo, você agora não é mais dominado pelo pecado, tá? Porque se eu, você e todo mundo fôssemos dominados pelo pecado, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, a gente continuaria fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. Só que, glória a Deus, que o Espírito de Deus opere em nós essa mudança. A gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que perseverar, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que fazer aquilo que Cristo manda para que escapemos das tentações, porque Jesus diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá certo? Então, por isso, nós temos que, como disse Jesus, vigiar e orar para que não entremos em tentação. Então, vejam só, o pecado ele vai trazer problema, o pecado sempre trará problema, e o problema maior, a consequência maior é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? João 6,23, né? E o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Mas nem todo problema que acontece na vida de um ser humano é consequência de pecado. E qual a lição? As duas grandes lições. Primeiro, nós jamais devemos julgar, porque como diz o apóstolo Tiago lá na sua carta, quem sois vós para julgar o servo alheio? Você e eu não temos que julgar a ninguém. A gente não pode olhar para uma pessoa e dizer, olha, está acontecendo isso por causa disso, está acontecendo isso por causa de pecado. Muitas vezes fica muito claro a pessoa cavar situações em que ela mesma vai se prejudicar. Muitas vezes fica claro, mas nós não podemos ser o juiz do servo alheio. A Bíblia diz que um só é o legislador, um só é o juiz, e nós, quem somos para julgar o servo alheio? Entendeu, irmão? Então, nós não podemos e nem devemos julgar a ninguém. O próprio Cristo diz o quê? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Né? Com a mesma medida que você medir, vou medir você também. Primeiro ponto, não julgue ninguém, não saia concluindo se aconteceu isso ou aquilo foi por causa de pecado. Por quê? Porque você não sabe de nada. E quando a gente não sabe, é melhor ficar calado, né? Então, a gente não pode fazer isso. Segunda lição, né? Às vezes acontece do homem pecar e depois ele é punido, ele é corrigido pelo Senhor e ele aprendeu uma lição, né? E ele se arrepender. Segunda lição, as coisas podem acontecer com relação ao pecado ou não, nós nunca vamos saber, de fato, de verdade, quem sabe verdadeiramente é Deus, mas a lição fica, se não vos arrepender, ou seja, problema pode acontecer com qualquer um, mas existe uma coisa mais importante, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Essa é a lição maior. Aqui na terra, meu irmão,
vai acontecer de tudo aí. Você está vendo um monte de servo de Deus aí também, com Covid. O que acontece ao justo, acontece ao ímpio. O que acontece ao ímpio, acontece ao justo. O sol vem para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, os problemas vêm para todo mundo. Tá certo? Não tem essa de é melhorzinho daqui, melhorzinho dali, não. Lógico que Deus entra com providência na nossa vida. Mas a própria Bíblia nos fala que é com muitas lutas e dificuldades que o justo se salva. Não é com facilidades, não. Não é com bonança, não. A própria Escritura Sagrada, e ela é verdadeira, ela diz que com muitas lutas e dificuldades é que o justo se salva, né? Por isso diz, onde vai ser o lugar do ímpio e do pecador? Se o justo, para se salvar, vai passar por lutas e dificuldades, onde eu fico olhando esses evangelhos aí pregados de facilidade, de felicidade plena, de sucesso, enfim, de dinheiro, disso, daquilo, de fama, daquilo todo. Não é a minha Bíblia, não diz isso não, meu irmão. A sua também não. Tá certo? Então, a lição fica, se não se arrepender, todos perecerão. Problema todo mundo vai ter. Agora, perecer, ser condenado por toda a eternidade, só há aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não se reconciliarem com o Senhor. Tá bom? Então guarda isso no teu coração. Nunca julgue ninguém. Aconteceu isso, você não sabe por quê, você não é juiz, não abre a tua boca para pecar, nem deixa a tua mente te levar ao pecado, nem deixa o teu coração te levar ao pecado. Tá certo? Aconteceu, que Deus tenha compaixão, misericórdia, vamos orar, vamos ajudar no que for possível, amém, glória ao Senhor. Deixa que Deus julga, deixa que Deus faz, deixa que Ele é o Senhor de todas as coisas e de tudo, Ele está no controle, Ele governa, Ele reina, os povos tremam. Segundo ponto, se arrependa, meu amado, porque problema todo mundo passa, o justo passa mais problema do que todo mundo, porque a própria Bíblia diz lá no livro dos Salmos, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Tá? Jesus diz, no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tá bom? Então problema acontece com o justo, com o ímpio, eu digo mais, com os justos é que acontecem muito mais. Tá? É que acontece muito mais. Porque agora ele passa a fazer parte da família do Senhor. Ele não era povo de Deus, agora é povo de Deus. Ele não havia alcançado misericórdia, agora ele alcançou misericórdia. Né? Ele era do mundo, agora ele é de Deus. Ou seja, ele estava no mundo. No mundo não era, mas ele estava. E o mundo pensava que ele era dele. Só que agora Cristo vem e manifesta, não, esse daqui não é do mundo não. Esse aqui é meu, esse aqui é do Pai que o Pai me deu. E eu não perco nenhum dos que o Pai me deu. Então, o que Cristo diz é que problema todo mundo vai ter, pode acontecer com qualquer um, mas se eu, você, qualquer ser humano não se arrepender dos seus pecados, pereceremos. A lição é essa. Tá bom, meu querido? Então guarda isso no teu coração, jamais julgue quando acontecer alguma coisa na vida dos outros, pelo contrário, ore, faça aquilo que Deus manda na sua palavra e, em segundo lugar, arrependa-se e creia, para que você seja salvo, você e a sua casa. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, sejam multiplicados na sua vida, que Deus te fortaleça, te guarde, te abençoe, te guie, te dê a direção certa, te dê a paz que você precisa, te dê o amor que você precisa, né? Te dê a virtude, o dom que você precisa e que Ele quer dar para você, tá? Porque a Bíblia diz que Deus nos concede os dons segundo a vontade dEle e segundo o propósito que Deus tem na nossa vida, tá bom? Então que Deus te abençoe, te livre do mal, te guarde, te proteja e te dê vitória. E ainda que venham problemas, saiba que o Senhor vai livrar você de todas as tuas aflições, porque Ele é o mesmo ontem e hoje será o mesmo eternamente. Confia no Senhor, entrega a tua vida a Deus. É tempo de se santificar, é tempo de se separar, é tempo de se consagrar a Deus, é tempo de entregar a vida a Jesus, porque, meus amados, nós estamos muito mais próximos da vinda do Senhor do que quando nós começamos na fé. Tá certo? Paulo já dizia isso, imagine agora. A gente está vendo que Cristo está às portas, está tudo sendo preparado para os acontecimentos que estão aqui na Bíblia começarem a se concretizar de fato.
Tá certo? Então, guarda o teu coração, guarda a tua alma, guarda o teu espírito e a tua mente íntegros na presença do Senhor, se una a Deus com fé, sirva ao Senhor de coração, tá certo? Ame ao próximo, faça a vontade do Pai, obedeça a Cristo, permaneça na palavra dele e guarde os mandamentos dele, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Cristo e que o nosso Deus, por sua misericórdia, bondade e poder, estenda a sua mão sobre a nossa vida e sobre a nossa nação também, trazendo cura, trazendo misericórdia, trazendo bondade, trazendo justiça, trazendo crescimento, prosperidade, abençoando as empresas, abençoando os governos, abençoando os governantes e abençoando o povo da nossa terra. E que Deus traga uma enorme bênção sobre a sua igreja, uma bênção de avivamento, uma bênção de despertamento, uma bênção de poder, de ousadia e de intrepidez para anunciar a palavra do Senhor da forma que ela é. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Tenham um excelente fim de semana, uma ótima noite, tá bom? Se dediquem mais a Deus, se consagrem mais, é tempo, gente, é o último momento, é o último tempo, é hora de se consagrar a Deus, é hora de se voltar a Jesus, né? O que nós temos ainda de vida tem que ser para Deus, tem que ser para Deus somente. Eu tenho certeza de que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós vamos lamentar muito o tempo que nós perdemos aqui na terra com um monte de bobagens, irmãos. Então se dedique mais ao Senhor, se chegue mais a Deus, se consagre, a tua mente, teu coração, teus pensamentos estejam ligados no Senhor o tempo inteiro. E se consagre a nosso Senhor, se santifique, se separe do mal e do pecado, para ser vaso útil ao seu possuidor, apto para toda boa obra. Que Deus te abençoe e domingo, se Deus permitir, 18 horas, nós vamos estar aqui mais uma vez falando agora da santidade do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. A graça seja multiplicada na vida de vocês em nome de Jesus.